aqui o início da nossa gravação. Estamos iniciando a sessão do dia 6 de setembro de 2023, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Eu gostaria de cumprimentar aqui os integrantes da segunda Câmara de Direito Público, os excelentíssimos desembargadores, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Francisco Gleidson Pontes e Maria Iraneide Moura Silva, acrescentando aqui a informação da ausência justificada por motivo de férias do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, aqui presente. Obrigada pela sua presença. A Defensoria Pública, na pessoa da doutora Maria Liduína Freitas, virtualmente presente à sessão. Os servidores integrantes da Secretaria da Câmara, na pessoa da doutora Ismênia, os servidores que possibilitam a transmissão da nossa sessão, na pessoa do nosso Lúcio Batalha, a Força Policial também aqui presente, senhores advogados, advogado presente e demais virtualmente. Em primeiro lugar, eu passaria aqui a apreciação e aprovação da ata número 31/2023, da sessão ordinária de 30 de 8 de 2023. Tem alguns acréscimos à aprovação dessa ata, alguns adendos. Eu informo a necessidade de reapresentação na próxima sessão de julgamento dos processos a seguir listados da minha relatoria, que foram pautados para a sessão do dia 30 de 8 de 2023, considerando a impossibilidade de conferência da efetiva disponibilização dos votos provisórios aos demais membros da turma julgadora, por erro técnico do sistema PJE, o qual ainda aguarda a solução do setor competente, mas já devida e tempestivamente requerida. Então, fica constando da ata o adiamento dos referidos processos para a sessão seguinte, caso até lá não seja resolvida a pendência técnica, porque nós não obtivemos do setor a data exata. Então, sob a minha relatoria, irão ser adiados. 1.3, apelação civil 0018-146-86-2017. Aguarda, não, eles serão adiados, eles já entraram em publicação e pauta, eles não há certeza da disponibilização para o voto provisório. O voto provisório não foi possível constatar. É outro caso. É da semana passada, da minha relatoria. É porque a gente não pôde, mas a gente não pôde vincular porque o sistema não abriu. O lançamento do voto não foi emitido voto provisório, porque nós não temos a certeza que eles foram disponibilizados. Eles foram publicados, entraram em pauta. São todos os... São dois casos distintos. O caso da minha relatoria, na realidade, tem 3 casos, e tem diferença. Só naqueles que realmente não estavam visíveis para... Sim, para votação. Para o membro votar, né? 3 da minha relatoria. E das outras relatorias é outro caso, no sistema técnico, não é? Eles foram votados e foram confirmados. Não, os meus da minha relatoria, nós não temos a confirmação do sistema de que eles foram efetivamente, eles foram disponibilizados para o sistema, mas não para a visão, né, a visibilidade dos membros da turma votante. Nós não temos essa certeza, porque o sistema travou, não conseguimos conferir. Nem voto provisório, nenhum. Não conseguimos abrir nada. Entendeu? Então, todos estão nessa situação. Estão nessa situação, esses da minha relatoria. Os outros, eu vou relatar aqui o caso dos outros. Como ele estava dentro daquela proclamação de votar, de julgar. Não, a gente não conseguiu fazer essa proclamação, que é justamente a vinculação, para vocês assinarem o acordo, porque não abriu.
a sessão. Entendeu? Não, Ismênia, porque a proclamação do resultado é uma coisa. Você lançar o voto é outra coisa. A proclamação do resultado, nós não temos certeza que foi disponibilizado para a turma. Nós não temos, não podemos. Mas se você proclamou, eu votei, um da sua relatoria, e você proclamou o resultado, está pendente só a publicação, a disponibilidade para assinar. Nós temos outro caso que é exatamente esse. Eu vou passar para outro caso, tranquilo? Certo? Nesse caso, nós não sabemos nem se foi disponibilizado. Poderá ter sido, mas, então, talvez tenha havido voto provisório ou não, não podemos, o sistema não nos garante. Então, para a garantia do julgamento, ele vai ser reinserido no sistema, disponibilizado, a turma julgadora confirmará o seu voto que já foi proferido, naturalmente, e aí nós poderemos ter essa certeza. É mais seguro, por segurança das próprias partes, e nós não podemos... nós podemos, na realidade, certificar de que os votos foram aqueles, e que a turma julgadora os viu, certo? Esse é o problema. Eu digo no sistema, não é? Claro que cada julgador tem a sua convicção, mas como não há uma prova técnica dentro do sistema, que assim foi feito, então, nós ficamos com 1.3, apelação civil 0018, 14686, 2017. O polo ativo, a Procuradoria-Geral de Justiça e outros, o polo passivo Francisco Celso, Crisóstomo, Secundino e outros. 1.4, 0051, 96615, 2021, polo ativo município de Coreaú, polo passivo Antônio Lima Brandão, também da minha relatoria, também o próximo. Apelação e remessa necessária 024, 1443, 33, 2022, polo ativo Fiolux, Indústria e Comércio Limitada, e polo passivo Procuradoria-Geral de Justiça e outros. Nós temos aqui também outros dois da relatoria da desembargadora Nailde, também da mesma forma, não houve condições de inserir no sistema do PJE. Então, ficarão adiados para a próxima sessão, se assim o sistema destravar em relação a esses. Apelação 015, 429676, 2016. Apelado do Estado do Ceará, apelada Maria Geise de Paula Aguiar e outros. Apelação civil 021 42 73 86 2022. Apelante Sheila Aparecida de Lima e apelada Funsaúde Fundação Regional de Saúde e outros. Todos os 5 do PJE. Nós temos ainda que ressaltar a seguinte situação. Continuam pendentes de lavraturas de acordo os demais processos incluídos na sessão do dia 30 de 8 de 2023, oriundos todos do sistema PJE, diante da impossibilidade de verificação do inteiro teor da respectiva sessão. Então, na realidade, em relação a esses, eles foram votados e confirmados. Não é esse o problema é que não se pode abrir a pauta, né, a folha da respectiva sessão nesse sistema, por um erro técnico, o qual ainda aguarda a solução do setor competente, devida e tempestivamente requerido por essa presidência. Assim que, em relação a esses, o sistema emitir a condição de abrir, aí serão lavrados acordos, emitidas certidões. É mais simplificado esse caso. Então, eu indago estendido, julgamentos estendidos, estão todos bem equacionados, só falta todos bem sabidos de todos, mas não podemos abrir para fazer certidões. Eu indago aqui aos nobres pares se tem alguma restrição ou pedido de informação, ou a ata está aprovada com essas informações? Sem objeção. De acordo? Então, a ata aprovada. Na realidade, são questões técnicas e, por último, realmente não é só em relação a isso, no próprio sistema, houve vários, assim, pequenos incidentes de equívocos no sistema em relação também ao nosso trabalho, né? Mas estão sendo equacionados. Passamos agora para os processos com pedido de retirada de pauta.
O 5.62, apelação e remessas necessárias 0048-120-88-2007, remetente, juiz de direito da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante, município de Fortaleza. Apelada, TQT, Empreendimentos e Participações Limitada. Apelada também, Tereza Maria Távoras Ximenes. A relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Então, processo deferido a retirada de pauta. Nós temos também aqui um processo com pedido de vista, o 5.44 da pauta, apelação civil 000574743-2019, relatoria do desembargador Francisco Gleidson. Na sessão do dia 30 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida. Considerando que o desembargador Luiz Evaldo compõe a turma julgadora, estando ausente por motivo de férias, fica adiado o julgamento. 2.2. Apelação civil... Apresentar hoje? Sim. Pois não. Então, dada a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a apresentação do seu voto vista. Esses são aqueles dois que a gente conversou antes, que não há a necessidade de aguardar o desembargador. Esses dois. Exatamente. Mas como fica o julgamento, como fica o julgamento para a próxima sessão? Ele ficará para a próxima, porque está adiado, por conta da ausência justificada do desembargador Luiz Evaldo. Vossa Excelência irá apresentar? Eu vou apresentar. Certo, aí ficaria suspenso em seguida. Porque não tem atrelamento à presença do desembargador Evaldo, porque o membro subsequente... são esses dois que Vossa Excelência informou, exatamente, porque são dois entrelaçados, não é isso? Exato. Então, estou devolvendo, Excelência, eu fiz algumas considerações com relação aos dois processos, mas eu estou acompanhando o voto do eminente relator, estou devolvendo, acompanhando o eminente relator, mas tem esse voto mesmo fazendo esse acompanhamento, tem essas considerações que eu vou lançar nos autos, então, assim, como voto. Então, eu estou tentando abrir aqui, porque a posterior lançamento, é isso que eu estava dizendo, que não há necessidade de aguardar o retorno do desembargador Evaldo, porque se Vossa Excelência na próxima sessão ou não, ou hoje não, porque já informou o advogado que será adiado, né? Ele já nos comunicou e já ficou informado. Então, eu vou só consignar o outro processo, porque são dois. São dois. O 2.2 também, apelação civil 0050-615-49-20-21, apelando Antônio César Uchoa Soares e Francisco Mendes dos Reis, apelado do Estado do Ceará. Também da relatoria do desembargador Francisco Gleidson, e como aqui muito bem explicou, a desembargadora Iraneide também o acompanharia, não é isso, desembargadora Iraneide? O voto vista seria nos dois. Nos dois. Então, eles ambos ficam, assim, vou me reservar, não pedir vista, não me pronunciar, e adiando o julgamento para a próxima sessão. Passando agora para o agravo interno civil 00514-63 de 2020. Agravante, Maria Núbia Araújo Loureiro Gomes, e agravado município de Independência, da minha relatoria. Na sessão do dia 30 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a dispensa da leitura do relatório, fez uso da palavra para sustentação oral o advogado agravante, o doutor Janildo Soares Moreira Fernandes. Concluída a manifestação, pedi vista dos autos para melhor examinar a questão. E passo aqui a apresentação do meu voto vista, com a síntese do relatório, ou a síntese do julgamento, para a devida consignação. Administrativa, agravo interno, decisão monocrática, proferida em apelação civil, licença-prêmio, servidora pública municipal, aposentada, conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, prescrição. Início da contagem do prazo,
Data da concessão da aposentadoria, recurso repetitivo, tema 516, STJ, agravo interno conhecido e desprovido. Em respeito às alegações do advogado, eu procurei fazer essa conferência e uma pesquisa mais aprofundada, mas o voto, como os nossos colegas já tiveram acesso e se pronunciaram, ele segue na mesma linha do anterior, apenas com algum reforço, né, de fundamentação. Então, sustenta agravante que a decisão atacada deve ser reformada, ao fundamento de que considerou como marco inicial da prescrição a data da concessão do benefício, 12 de 2014, pelo órgão previdenciário, e não a data de 31 de 12 de 2014, ocasião em que passou definitivamente para a inatividade, desligando-se oficialmente do serviço público. A controvérsia, portanto, cinge-se a analisar se a pretensão da autora, a conversão em pecúnia de licenças-prêmios não gozadas, resta atingida pela prescrição do fundo de direito. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em sede de recurso repetitivo, o tema 516, segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Assim, mesmo considerando-se o desligamento da gravada do Serviço Público Municipal somente tenha ocorrido em 31 de 2014, o marco prescricional deve corresponder ao momento em que surgiu o seu direito de pleitear a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. Observa-se que a ação ordinária foi ajuizada em 7 de janeiro de 2020, ou seja, mais de 5 anos após a concessão da aposentadoria à hora recorrente. 12 de dezembro de 2014 foi a carta de concessão do benefício, sendo 12 de dezembro de 2019 a data final do prazo prescricional, restando assim configurada a prescrição do próprio fundo de direito. Então, mantendo o entendimento anterior, com mais algum exame aprofundado, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Como vota a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira? Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Nailde. E o desembargador Francisco Gleidson Pontes? Também acompanho Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado, agravo interno conhecido e desprovido. Passamos agora aos processos com pedido de sustentação oral. Iniciando pelo 5.55 da pauta. Agravo de instrumento 063, 89, 36, 34, 2022. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe. E agravado município de Beberibe. O advogado doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz, aqui presente. Doutor Francisco Arthur, o senhor deve lhe comunicar que o voto atende aos interesses da agravante. Vossa Excelência dispensa sustentação oral? Sim, Excelência, dispensa. Então, passo a palavra ao relator, desembargador Francisco Gleidson, para a síntese do julgamento. Um momentinho, presidente, que eu estou tentando abrir aqui o processo. Pois não. Vossa Excelência precisa do número? Não, o número eu já tenho aqui. Já tem? 93634. É o 06389. É o 5.55. Pois é, mas na relação que a gente adota, não não é o a mesmo. mesma da pauta. É no meio. Presidente, me permita, se for por mim, já que foi dado provimento, eu não preciso da leitura do relator. Eu não sei se for a opção da Câmara. Pode anunciar o resultado, presidente. Posso anunciar o resultado? Agradecido. Facilita aí a vida da gente. Facilita. Ótimo, obrigada, viu, doutor Nunes, pela sua objetividade. Então, o resultado é agravo de instrumento conhecido e provido. Resolvido, né? Obrigado. Depois o senhor confere na mais. Publicação. Obrigado a todos, Excelência. Obrigada, uma boa tarde. Vamos passar agora para o 5.58. Apelação cível 078 56 41 70 2000. Relatoria: desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante: Casa Nova, Empreendimentos Imobiliários e Representações Limitada.
O advogado é o doutor Ricardo Machado Lemos Dias, advogado da apelante. E o apelado, município de Fortaleza. O doutor Ricardo se encontra presente na sala? Se encontra? Boa tarde. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor Ricardo? Dispenso. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok. Boa tarde, doutos desembargadores e demais membros da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, colegas advogados. Preliminarmente, o que se deve observar nos autos do processo, fora em debate, é a nulidade processual absoluta que se mostra cristalina, fulcrada na incompetência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública para julgar o feito. As folhas 529 a 530 dos autos, a douta magistrada da 14ª Vara da Fazenda Pública, erroneamente, declinou de sua competência para o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública. Pois bem, deixou a douta juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública de observar que inexistia a prevenção que a motivou a declinar de sua competência. Eu explico melhor. É que a ação cautelar ajuizada antes da ação principal tratava-se apenas de uma cautelar de justificação, nos moldes do artigo 861 e seguintes do CPC, à época de 1916. Fato que, por si só, não torna o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública prevento, que foi quem conheceu dessa ação cautelar de justificação. Como é sabido por todos os operadores do direito, na cautelar de justificação, o juiz não se pronuncia sobre a causa. Daí o motivo de não se tornar prevento. Vale destacar que o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, que julgou o feito, nunca, repito, nunca foi juiz da causa, salvo na cautelar de justificação ajuizada antes da ação ordinária, ora julgada. Juntada aos autos, as folhas 289 a 347, essa justificação que foi juntada como prova, fato que por si só também não induz à prevenção, declarada pela juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública. Eu vou falar para ele, só um instante, porque o meu ainda está tentando conectar. Doutor Ricardo, só um minutinho, por favor. Aqui o sistema travou para a sessão, caiu na sessão. O senhor poderia recomeçar, por favor? O seu tempo vai ser compensado. Ok. Preliminarmente, ok, estão ouvindo agora? Agora sim. Preliminarmente, o que se deve observar nos autos do processo, fora em debate, é a nulidade processual absoluta que se mostra cristalina, que vem fulcrada na incompetência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública para julgar esse feito. As folhas 529 e 530 dos autos, a douta magistrada da 14ª Vara da Fazenda Pública erroneamente declinou sua competência para o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública. Pois bem, deixou a douta magistrada da 14ª Vara da Fazenda Pública de observar que inexistia a prevenção que a motivou a declinar de sua competência. Explique melhor. É que a ação cautelar ajuizada antes da ação principal tratava-se apenas de uma cautelar de justificação, nos moldes do artigo 861 e seguintes do CPC, então aplicado à época de 1916. Fato que, por si só, não torna o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública prevento, como ela declarou na juíza da 14ª Vara. Como é sabido por todos os operadores do direito, na cautelar de justificação, o juiz não se pronuncia sobre a causa. Daí o motivo de não se tornar prevento. Vale destacar que o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, que julgou o feito, nunca, repito, nunca foi juiz da causa.
salvo na cautelar de justificação, ajuizada antes da ação ordinária, ora julgada, que foi juntada aos autos do processo, essa justificação, as folhas 289 a 347 como prova. Esse fato da cautelar de justificação, por si só, não induz a prevenção declarada pela juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública, as folhas 529 e 530. Na realidade, o juiz competente, em 2004, quando teve início a ação com pedido da declaração de nulidade do lançamento tributário, era o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, que, inclusive, concedeu uma liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, as folhas 414 a 419. Contudo, com a resolução de 02/2013, regulamentada pela portaria 01/2014, ampla do TJCE, que alterou a competência das varas da Fazenda Pública, esse processo foi redistribuído, redistribuindo os feitos, esse processo foi redistribuído para a juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública, que, como disse acima, permanece sendo a vara competente para julgar o processo até hoje, já que a MM Juíza elaborou em erro ao declinar de sua competência para o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, que nunca foi juiz do feito e apenas apreciou uma cautelar de justificação que não induz a prevenção. O erro grasso cometido, processual, salta aos olhos e tem natureza pública, ferindo frontalmente o princípio do juiz natural. E não cabe aqui o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, que nunca foi o juiz do feito, julgar a causa. Assim, a incompetência do MM Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública se mostra cristalina e deve ser declarada de plano, face sua natureza pública e absoluta. Apenas por amor ao debate, eu vou aqui manifestar sobre o mérito da decisão também do juiz Acor. Pois bem, em que pese o advogado na exordial ter rebatido cada um dos fatos geradores do lançamento tributário em debate, que na realidade eram mais de 100 autos de infrações de diversos imóveis que ele disse que foram vendidos, acostando provas robustas diversas, ou seja, das folhas 17 até 406 dos autos, nós temos provas acostadas na exordial. São praticamente 400 folhas de provas, dentre elas essa cautelar de justificação. Tais como matrículas que comprovavam que não houve o fato gerador, porque se não houve a transmissão do bem, não teria fato gerador a ser transmitido, e não teria ISS a ser cobrado. Matrículas, o fato gerador que ele entendeu que era cabível, os fiscais entenderam que era cabível, era fulcrado em anúncios de jornais, em lançamentos, extratos bancários, que eles entenderam que deveria ter, enfim, em situações que não espelhavam a realidade. Então, tudo isso foi comprovado, porém, nada foi analisado pelo juiz. Nada foi sopesado pelo juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública em seu decisório. Ou seja, sua sentença sequer apreciou as provas carreadas aos autos do processo. Isso também é outro absurdo e gera uma injustiça sem precedentes ao autor da demanda. A sentença do douto magistrado foi elaborada, infelizmente, de forma genérica e sem fundamentação legal, já que não sopesou as provas acostadas aos autos do processo. Resumindo, o douto magistrado proferiu uma sentença com fulcro na motivação dos fiscais, que, por sua vez, na sede de multar o contribuinte, e não obstante soubessem que não existia o crédito tributário a ser lançado, efetuaram o lançamento com presunções totalmente incabíveis que foram comprovadas nos autos. Assim, a sentença, na forma como foi proferida, vai de encontro às provas carreadas para os autos do processo, sendo não somente injusto, como também, ao nosso modelo de parecer, nula de pleno direito. Desta forma, além de incompetente, que é a situação mais grave que existe dentro do processo, o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, que proferiu a sentença, e nunca foi juiz da causa, ferindo o princípio do juiz natural,
A sentença também ainda vai de encontro a tudo que se encontra dentro dos autos, as provas dos autos do processo. Era o que eu tinha a dizer, esperando que essa turma avalie as razões ora apresentadas e, com fruto na lei, declare nula de pleno direito à sentença proferida, devolvendo ao juízo competente da 14ª Vara da Fazenda Pública para que julgue o feito em respeito ao princípio do juízo natural. Obrigado. Obrigada, doutor Ricardo Lemos. Vamos agora passar para a palavra ao desembargador Gleidson, né, para o síntese do julgamento. Excelência anunciava a queda do sistema, ele atingiu também aqui as minhas máquinas. Eu estava com o voto já aberto para acompanhar o raciocínio do doutor Ricardo. E, infelizmente, eu tive que reiniciar o computador, ele está fazendo exatamente isso agora. Pois não. Pediria paciência aí de Vossas Excelências e também do doutor Ricardo, e isso deve acontecer em instantes. Aguardaremos, desembargador Gleidson. Então, Pois não. aqui também ainda o sistema não, o SAG não está abrindo. Pois exatamente. Mas como eu tinha no meu computador esse voto, eu acredito que vai abrir primeiro do que o SAG. E foi exatamente o que aconteceu agora. Ótimo. Vamos à leitura do voto. Exatamente centrando nas argumentações do doutor Ricardo em tribuna, a parte do voto está assim contextualizada. Examine de saída do fundamento recusável que afirma a incompetência do juiz do acordo. Observe que, anteriormente ao presente feito, tramitou na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza um procedimento de justificação ajuizado pelo apelante, folhas 289, 293, 328, 337, 341 e 345. Destaco a tal propósito que a justificação está prevista como procedimento cautelar específico no Código de Processo Civil de 1973, artigos 861 a 866. Isso considerado, e mais delonga, a competência do juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o presente feito decorre do que está expressamente previsto no artigo 108 do Código de Processo Civil de 1973, artigo 61 do CPC de 2015, replicado. Portanto, eu rejeito a preliminar. Se Vossa Excelência quiser submeter logo a julgamento. Gostaria de submetê-lo sim, Excelência. Então, passo aqui a palavra à desembargadora Iraneide para seu pronunciamento sobre a preliminar. Obrigada, senhora presidente. Eu acompanho o eminente relator. Da mesma forma, acompanho o eminente relator em relação à preliminar. Aprecio na sequência o fundamento recursal. Posso continuar, presidente? Parece que tivemos outra pane, né? No sistema. Eu acho que as 3 travaram a tela, Excelência. Acho que nós temos um problema novamente na sala de sessões.
Desembargadora Nailton, seu som está desligado. Eu estou ouvindo o desembargador Gleidson. Eu acho que o problema é para quem está no presencial. Pois é. E eu não estou nem vendo mais a nossa presidente. A presidente também deixou de aparecer aqui. Ela deve ter saído, para entrar novamente. Vamos aguardar, então, o retorno dela, né? Com certeza. E falar onde? Boa tarde. Para eles. Nós vamos fazer aqui pelo celular, porque a conexão aqui do fórum caiu e não tem previsão para voltar. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok, eu também estou ouvindo. Só um minutinho, Tereza. Ajuda aí, Ana. E na reunião do é aqui. Está com uma administradora. Onde é? Volta aí. Pode me aceitar também. Certo. Presidente. Sim. Essa Gleidson já está, os badocos já está, agora está briga nem vai ter ainda. Estamos sim. Entrar, né? Aí eu já vai entrar direto. Aí essa né? Volta Isso. e para aceitar aqui. Eu vou tirar do meu. Ismênia, vai ser preciso a gente ingressar também pelo celular? Eu acho que não. Eu estava ouvindo bem. Pois é, eu estou ingressando aqui pelo celular. Na realidade, ela me mandou o link também, mas aí eu acho que eu tenho que desligar o notebook para ter acesso, porque senão eu fico com 2 acessos. Pois é, se entrar aqui pelo celular... Mas você desligou o notebook? Não, ele está ingressando aqui. Alguém está ingressando? Está só esperando que ela autorize eu entrar. Nós estamos aqui tentando, é porque eu não estou conseguindo entrar. A pergunta, Ismênia, é se há necessidade de nós também ingressarmos pelo celular ou quem está com internet pode ficar?
Não, ingresse pelo celular, por favor, Aí, todos. Então, Desligue vamos o... sair daqui. Então, vamos sair daqui, né? as pessoas participaram da reunião. Podemos sair daqui, né? Da sala. Sim. Tchau. Vou para o celular. Por gentileza, vai ser utilizado o mesmo link? Isso. Exato. Então, a orientação é que todos saiam e volte no mesmo link, ok? Tu quer a opção de aceitar? É em pessoas. Pessoas. Na reunião. Tinha que ser um administrador, né? Isso aqui é o quê? É dela, da câmera. Até aqui. Não dá pra olhar. Vai ver a internet. Não é opção de... Mas era mais... Mas você aqui, mas em pessoas. Tinha que ser o administrador, né? Também. Mas na época não tinha nada, então a gente estava existindo, não tinha mais. Ele gostava mais de rádio, né? Gostava mais de rádio. Ele achava, talvez, meio, digamos assim, vazio. Exatamente, tem que ser administrador. Quando a senhora faz isso, a senhora entra com o número da câmera, né? Mas não é no login da câmera? Sim, mas o login é da câmera. E aí tá na conta da câmera? Não. Então aqui. Deu aqui, tá? A senhora sabe o login da câmera? Ó, tá aparecendo. Pronto, agora estamos todos linkados. Mas aqui é no celular. E eu fico aqui então, ou não? Só entrou, só voltou o seu, Só o meu? Então vamos... Pelo link, né? Pelo link. Então eu saio para entrar no celular, Lúcia? Não, pode fazer por ele, vai ouvir, se ela precisar explicar alguma coisa pra ele, porque só voltou o seu. Aí, mas eu preciso acessar aqui para você poder falar com ele por esse microfone. Pois o meu não voltou, ó. Também. Deixa aí no caminho das ondas. Para acompanhar e qualquer coisa ele dou. Certo. Esse é o seu, é? Ah, não, é do Lúcio. Do Lúcio. Seja no caminho aí da onda eletromagnética. As Vadonaíde ainda não conseguiu. Mas ela... Então ficamos para ele ler o voto, não é? Ele disse a Desembargador Iraneide está em sala? Tá, desembargador. Bom, se Vossa Excelência desejar, eu posso continuar no voto, já que a tríade julgadora está presente. Mas eu estou ouvindo. Eu não... O meu não está. Mas ele está liberando para falar. Vai dar para liberar para falar? Não, então... Mas o meu nem acessa, nem... Aqui não acessa, não. Vocês não podem me aceitar, não. Não, é porque a gente conseguiu. Fala aqui, ó. Pronto. Desembargador Gleidson. Agora nós... Estou lhe vendo e ouvindo. Pronto. Conseguimos nos conectar através de celulares.
Então, Vossa Excelência havia submetido a preliminar do Isso. voto aqui, renovando, né, para nos situarmos, apelação civil 078564170-2000. O advogado se encontra na sala, né, doutor Ricardo Lemos, não é isso? Isso. Peço a Vossa Excelência que prossiga, né, no mérito Ok, do... presidente, vamos continuar. Aprecio, na sequência, o fundamento recursal que afirma a nulidade da sentença por não haver apreciado a lide como deduzida e à luz das provas produzidas nos autos, com a indicação dos motivos que lhe formaram o convencimento e a apreciação das provas carreadas aos folhos pela apelante. Ao julgar improcedente o pedido de anulação da ação fiscal descrita na petição inicial e, por consequência, dos autos de infração lavrados pelo fisco municipal, a sentença recorrida fez consignar que, aspas, nenhuma autuação foi lavrada, com base nas palavras da funcionária, e apenas sugeriu uma linha de apuração fiscal a ser trilhada pelos auditores. Fecho aspas. Especificamente quanto à afirmação ausência de razões de decidir, validamente adotadas no juízo de primeira instância, cumpre destacar que está consignado na sentença que, aspas, não há qualquer indicação de violação de qualquer regra aplicável ao caso de processo fiscalizatório tributário, que seria próprio de regramento normativo municipal, sendo o ônus da parte que alega sua violação ou incidência à efetiva demonstração de seu teor e vigência. Fecho aspas. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito afirmado na petição inicial é do autor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não vacila quanto a essa compreensão, e aí eu trago aqui a citação de vários arestos daquela corte. A apelante afirma que a sentença não apreciou o litígio à luz das provas produzidas nos autos, mas não descreve qual ou quais provas, concretamente constantes dos autos, não foram apreciadas pelo juiz de primeira instância. Afirma ainda que a sentença não indicou os motivos que lhe formaram o convencimento, mas também não indica qual o argumento ou alegação oportunamente formulada que não foi objeto de apreciação pelo juiz de primeira instância. Analiso, por fim, o fundamento da apelação, segundo o qual, por ser o fato gerador do ISS, a prestação do serviço, esse não estaria configurado no caso porque as diversas matrículas imobiliárias que comprovam que os imóveis elencados nos autos de infração nunca foram transmitidos aos supostos adquirentes na suposta prestação de serviço, a revelar que não ocorreu a mediação das supostas vendas que deram aso aos autos de infração. A competência dos municípios para instituir impostos está prevista na Constituição Federal, artigo 156, aqui transcrito. O inciso 3º do artigo 156 da Constituição Federal está regulamentado na Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios do Distrito Federal e da outras providências, e estabelece se a escritura pública referente à transação imobiliária ou a certidão da matrícula do imóvel pode ter relevância probatória para a incidência do imposto de propriedade predial e territorial urbano, Constituição Federal, artigo 156.1, e do município de transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito de sua aquisição. Artigo 156 da mesma Carta Magna, inciso 2. Assim não ocorre em relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza,
artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, para fins de prova de ocorrência de fato gerador desse tributo, qual seja a anterior prestação do serviço de intermediação imobiliária que antecede a transmissão e a prova da propriedade imobiliária propriamente dita, nos termos do Código Civil e da Lei dos Registros Públicos, que constitui matéria alheia ao âmbito da incidência do ISS, consoante seu artigo 1º, aqui também transcrito. Por tudo quanto assim exposto, nego provimento à apelação. Ficam majorados para percentual de 12%, na forma do disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, os honorários de sucumbência arbitrados na sentença em 10% do valor da causa. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Eu passo, então, a palavra à desembargadora Maria Iraneide para o pronunciamento do seu voto. Obrigada, senhora presidente. Eu acompanho o Ministério Público todo o seu porque já havia analisado totalmente e acompanhado. Obrigada, desembargadora Iraneide. Da mesma forma, também acompanho o eminente relator pelas razões, primeiras razões consistentes dentro do próprio voto e as razões da emenda, da respectiva emenda. Eu proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço aqui a presença do doutor Ricardo Machado e passo ao 5.39 da pauta, grave de instrumento 62, 57, 12, 32, 20 e 22. Também da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante Maria Valdinete Silva. O advogado doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Gravado Ministério Público. Aqui representado pelo doutor Luiz Laércio Fernandes Neto. Houve pedido de sustentação oral pelos representantes das partes, tanto agravante como agravado. O advogado agravante, doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, dispensa a leitura do relatório. Está presente na sala, doutor Luiz Ricardo? Estou presente, excelência. Eu dispenso o relatório. O relatório. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação oral. Pois não. Então, o senhor terá, doutor Luiz Ricardo, 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok, doutor. Só cronometrar aqui para não me perder no tempo. Pois não. Gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência, desembargadora Tereza Neumann, na condição de presidente desta colenda Segunda Câmara de Direito Público, deste egrégio tribunal, e, de igual modo, cumprimentar o desembargador Francisco Gleidson, o qual é o relator do agravo entablado, assim como a desembargadora Maria Nailde Pinheiro, e também o ilustre procurador de Justiça, que compõe essa Câmara, além dos seus servidores e advogados aqui presentes. Excelências, estamos diante de uma situação em que é bastante simplória. Trata-se de um agravo de instrumento em face de o recebimento de uma ação de improbidade administrativa, e essa ação ela foi movida pelo o Ministério Público em face de duas contratações realizadas no exercício do ano de 2011. A primeira delas seria uma contratação de uma locação de veículos no valor de R$18.000, e a segunda seria uma contratação de uma assessoria
no valor de R$3.000 destinado à realização de assessoramento de controle interno. E narra a peça exordial, Excelência, que tais contratações teriam ocorrido de forma ilegais por não ter sido precedido de certame licitatório. Pois bem, conforme restou demonstrado na peça contestatória, Excelência, foi sim realizado certame licitatório. Em relação à contratação de locação de veículos, houve o pregão antecedente de número 2009-01.29.1, e o que sucedeu foi que, por se tratar de serviço cuja natureza é contínua, houve a prorrogação mediante aditivos. E há de se salientar que o entendimento, inclusive da extinta Corte de Contas, à época, era de que a alocação de veículos possuía natureza contínua e, portanto, era passível de prorrogação mediante aditivo. E foi isso que aconteceu. Isso porque a agravante era secretária de assistência do município de Vaza Alegre e tinha diversos programas que não poderiam ser interrompidos. Assim, essa primeira contratação, Excelência, ela observou os ditames legais. A segunda contratação, que seria de uma empresa para assessoramento da realização do controle interno, também foi precedida de certame licitatório, tratando-se da carta convite número 2010-02-10.2, conforme juntada também através da peça contestatória. E aqui se discutiu na petição inicial se seria incabível a terceirização da atividade de controle interno por tratar-se de atividade fim. Pois bem, aqui há uma celeuma jurisprudencial, em especial na época. Eu destaco aqui que trata-se de fatos do exercício de 2011, e há um dos princípios basilares do direito civil e administrativo, que é o tempus reis acto, ou seja, as orientações das Cortes de Contas e a jurisprudência aplicável deve ser a da época, até para trazer segurança jurídica para os servidores e ordenadores de despesa. E assim, Excelência, foram esses dois fatos, essas duas contratações. Aqui não se discute sobre preço, aqui não se discute a não prestação de serviço. O que se discute aqui é a assertividade da forma como foi contratado. Segundo o Ministério Público, não teria sido precedida de procedimentos licitatórios, o que foi demonstrado justamente o contrário, que teria sido sim, e o Ministério Público questiona a questão da prorrogação mediante aditivo, o que também foi demonstrado a sua possibilidade mediante a natureza singular do serviço. Para se ter uma ideia de como a situação é, de fato, de rejeição dessa ação, Excelência, o promotor natural, oficiante junto à comarca de Vaza Alegre, ao receber o julgamento da prestação de contas pelo extinto Tribunal de Contas, ele pugnou pelo arquivamento da notícia de fato. Ou seja, o promotor natural, na época, salvo melhor juiz, doutor Paulo, ele pugnou pelo arquivamento, por não entender ato de improbidade.
E aí, conforme tem um procedimento interno dentro do próprio Ministério Público, quando o promotor pede o arquivamento, ele tem necessariamente que remeter para as câmaras superiores. E houve, então, uma reanálise e a designação de um novo, de um promotor para agir a longa-manos do procurador de justiça e realizar o oferecimento dessa ação de improbidade. Então, aqui eu destaco que a visão do promotor, que teve o contato, né, o primeiro contato com essa notícia de fato vinda do Tribunal de Contas, foi de que, de fato, não haveria lastro probatório mínimo para a deflagração dessa ação de improbidade. Para além disso, Excelência, a própria Corte de Contas, Tribunal de Contas, ao analisar a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011, também não reconheceu a existência de nota de improbidade. Isso porque sempre que julga as contas, a Corte de Contas, quando entende haver a clareza quanto a uma improbidade, ela julga irregulares com nota de improbidade. No caso presente, houve, de fato, o julgamento pela irregularidade, face a algumas irregularidades, mas sem a nota de improbidade, né? Ou seja, seriam mais irregularidades formais. E, como é sabido, Excelência, houve, através da Lei 14.230 de 2021, uma profunda alteração na Lei de Improbidade Administrativa. Essa alteração, ela veio posterior à propositura da apresentação. E uma das mudanças na LIA foi justamente a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Ou seja, passou a ser tido como ato de improbidade, né, aquela conduta dotada de dolo, ou seja, da livre vontade do agente em lesar os cofres públicos, o que não ocorreu, né, conforme a narrativa da própria peça delatória. E, tratando-se de novatos, leges e médios, há de se aplicar a sua retroatividade, né? Inclusive quanto ao recebimento da presente ação de improbidade. Repita-se, Excelência, repise-se. Aqui não está falando-se de nenhum prejuízo ao erário, né? Até porque os serviços contratados, todos foram executados compatíveis com os preços de mercado. O que se está discutindo aqui seria a forma da contratação, se foi a mais acertada, né? Mas isso aí não gera, por si só, um ato capaz de ser tido como improbo à luz da alteração trazida pela Lei 14.230. Feitas essas considerações, se ressaltando que essas contratações, elas foram todas precedidas de parecer favorável pelo corpo técnico jurídico da municipalidade, portanto, houve, por parte do ordenador de despesa, da secretária, né, a segurança necessária, confiando na sua procuradora, de que estaria contratando de forma lícita, né, até porque existia um pregão anterior e apenas, tratando-se de serviço de natureza contínua, houve apenas a prorrogação mediante aditivo. E isso não caracteriza por si só, né, ato de improbidade à luz da lei vigente. Feitas essas considerações, Excelência, pede-se o provimento do agravo de instrumento para rejeitar
a ação de improbidade movida pelo Ministério Público em face da agravante. Obrigada ao nobre advogado. Como foi requerida a sustentação oral pelo Ministério Público do Estado de Ceará, eu indago ao doutor Luiz Laércio Fernandes Melo se deseja manter o pedido de sustentação oral ou se deixa de fazê-lo, considerando que o voto atende os interesses da vossa instituição. Obviamente, se atende aos interesses. Obrigada, doutor Luiz Laércio. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco para a síntese do relatório. Obrigado, senhora presidente, e agradeço também a compreensão do doutor Laércio, porque tivemos essa intercorrência na tecnologia, atrasou um pouco o nosso processo, mas vamos em frente. Essa decisão é muito simples, presidente, já foi voto prévio, já consagrado. A situação poderia ser resumida que nós estamos no início de uma demanda. Apenas o juiz recebeu a inicial. Então, aqui não há ainda uma condenação a se surgir. O agravante não quer que a petição inicial seja recebida para processar esse feito. Eu vou pela emenda. Constitucional e processo civil. Ação de improbidade administrativa. Notificação da parte promovida para apresentação de defesa preliminar escrita. Demonstração da inexistência do ato de improbidade administrativa. Não ocorrência. Conteúdo da petição inicial. Individualização da conduta em tese ímproba. E indicação de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Recebimento, desprovimento do recurso. Há também a invocação de prescrição intercorrente com base na nova lei, que também não se aplica. O nosso tribunal já vem reiteradamente decidindo que a prescrição, neste caso, não ocorre. Então, é o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleides. Passo aqui a proferir passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para proferimento do seu voto. Obrigada, senhora presidente. Eu já analisei este processo, acompanhei provisoriamente no relatório, e eu acho que de fato ainda é embrionário de maneira de se barrar dessa natureza. Não só de Obrigada, desembargadora Iraneide. Por minha vez, também acompanho, considerando também ser bastante incipiente a petição inicial, ainda recebimento ou não, como o desembargador Gleides bem frisou, né, em suas razões. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço aqui a sustentação do doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Passo, então, ao 5.66 da pauta, apelação civil 000-160907-2016, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, apelante Carlos Roger Portela, apelado Ministério Público do Estado do Ceará, aqui representado na pessoa Laércio Fernandes Melo. Pergunto ao doutor Luiz Laércio se Vossa Excelência dispensa sustentação oral, considerando que o voto atende os interesses da Procuradoria-Geral. Obrigada, doutor Luiz Laércio. Então, passo a palavra ao gabinete relator, para a síntese do julgamento. Sim. Disponibilizar. Ótimo. Sim. Favorável, exatamente. Agradeço a objetividade de Vossa Excelência e também me pronunciando, né, em relação a esse julgamento. Eu acompanho a eminente relatora e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde também para se pronunciar. Nós não lhe ouvimos, desembargadora Nailde, falta o áudio. Acompanho integralmente o entendimento da relatoria. Obrigada, desembargadora Nailde. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Então, nós concluímos as sustentações orais e passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública.
Então, indago ao nobre representante, né, da Procuradoria, se há alguma manifestação em processo. Aqui sou informada pela Secretaria da Câmara que a Defensoria se encontra ausente. Então, nós não vamos aguardar, porque já houve um transcurso bastante de tempo e já havia condições, né, da Defensoria ter feito contatos conosco. Então, eu passo agora ao fim do julgamento, que é a ratificação dos votos. Então, eu indago os integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos dos sistemas SAGE e PJE. Dando a palavra aqui, iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, acompanho, ratifico, aliás, os votos por mim proferidos, votos provisórios, também confirmando aqui a realização dessa votação nos dois sistemas. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson. Também, presidente, confirmo todos os votos exarados nos dois sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. Senhora presidente, no PJE. Obrigada, desembargadora Iraneide. Também da mesma forma, ratifico, né, os votos provisórios proferidos em ambos os sistemas e gostaria de consignar aqui um pedido de vista do processo da pauta 5.44, uma apelação civil 000-5747-43-2019, relatoria do desembargador Gleidson. Aqui concluímos, né, os nossos trabalhos, indago a Secretaria da Câmara quantos processos nós julgamos hoje. 76 processos. Agora, em relação aos registros, né, naturalmente nós gostaríamos de fazer menção e de congratulações ao desembargador Teodoro Silva pela sua ascensão ao STJ, e desejando-lhe todo sucesso, empenho e representação do nosso Estado nessa instância superior. Alguém gostaria de se pronunciar em relação a isso? Sim, presidente, eu queria me acostar às congratulações de Vossa Excelência, reconhecendo uma vitória grandiosa do nosso estimado desembargador Teodoro, também rogando a Deus que lhe conceda graça para que ele desempenhe da melhor forma o seu novo mistério na Corte Superior de Justiça. São os meus votos. Obrigada, desembargador Gleidson. Também, senhor presidente, me aposto a voto, excelência, merecidamente, desejando para vocês, pelo esse da carreira do PJ, né? Você tenha uma ótima trajetória para o STJ. Pois não. Acosto-me ao que Vossa Excelência iniciou aí na sua fala e também ratifico as falas dos desembargadores Gleidson e da desembargadora Iraneide, pela aprovação. Obrigada, desembargadora Nailde. Palavra ao novo procurador. Isso é também em pessoa, se aposta com as congratulações, principalmente lembrando que o desembargador Teodoro, do ministro do STJ, é oriundo dos quadros do Ministério Público, por uma razão que o Ministério deseja um profícuo trabalho e um caminho venturoso nesse novo momento da judicatura. Obrigada, doutora Inês, bem lembrado, né, essa particularidade, que Deus o ilumine na trajetória da realização da justiça. Então, aqui declaro encerrada a sessão, agradeço muito a paciência, né, de todos os integrantes, pelos nossos percalços do sistema, mas alcançamos aqui com êxito a nossa finalização. Meus cumprimentos a todos que estão virtualmente,
presencialmente. Até a próxima, com as graças de Deus. Tá, tudo de bom. Boa tarde. Ufa. Graças a Deus que deu certo, né? Graças a Deus. Eu estava tão aflita, preocupada. Aí foi bem tranquilo, né? Ninguém se exagerou. Não. Foi, é isso que Eu liguei para a esposa e para os filhos. Não ligue para mim, não, agora. É igual aquela história do Sabia que vou colocar aí o negócio para a magia, deixa entra para fazer da Magali. Eu liguei para minha esposa e para os meus filhos. Não liguem para mim, não. Agora não, que ele está com o meu telefone, mano, fazendo a sessão. Conseguiu? Consegui, não liguem para mim, não. Não, eu e-mail. E-mail. Mudou, aí eu tenho que ser o 365, né? Ela pediu gravação. Aquela história de fazer sistema a questão da unidade algíbrica, aquela história da fechada. É do mas não é todo isso. Nesse caso, nunca vou deixar, nunca vou participar, todos nós deixamos todos os processos quando chegar mais na hora de durante todo aquele processo se apaixonou É meu. O que a gente faz então, começar a fazer os processos, depois mas eu estou identificando esse incidente de inconvencionalidade em determinadas situações. Porque o Ministério ele diz o seguinte: se o Ministério Público tiver suscitado a questão da corrupção deles, eles fazem.
Uma validade, eu não estou conseguindo estar no sistema telefone virtual. Voltando pegar pelo celular, né? Já dei, não procurei. Vou olhar aqui, doutora Amélia. Ele esqueceu semana passada o pendrive dele. Para assinar, né? Tchau, tchau. Até mais, doutora Feriana. Lembrando, pode deixar que hoje Eu posso fazer também, se a senhora estiver ocupado, desembargador. Eu estou pedindo aqui um CD para eu gravar e levar lá. Aí eu levo a leitora. Pronto. A senhora tem leitora de CD? Se não tiver, eu levo uma daqui também. Eu deixo lá no gabinete. eu vou no gabinete. Pronto. Vou só pegar o CD ali. É 5, 6 horas. Não, eu vou ver. Quando você levar, a gente experimenta na de lá. Certo. E se funcionar, Ok. Não, vai fechar, né? Terminado. Você quer levar as suas só para a gente ver? Você manda. Eu mando a gente pegar. Tá? Não, eu estou por aqui. Aí eu vou lá. Daqui a pouco eu chego lá. Não, não. Estou fazendo. Se tiver essa... Oi! E aí? Vou já embora, tá chegando o pessoal da noite. Eu vou subir ali, viu? No azul.
Olha, aí, eu vou liberar o rapaz. A menina não veio? Não viu. Visão. Ei! Chegou agora. Eu ia te dizer, não sei se jogar agora com o filho. Eu. O menino entrou lá na sala assim. Aí nem nós tu vai lá, nós tu Paulo vem. Aí tchau, tchau. Macho, aí tá mal confusão isso aí. Não, tem calma, macho, tem calma. Ei, mas tu sabe dizer se o mecânico foi aí ou tu viu o Davi por aí, mano? Eu tô tentando falar com o Davi, mas ele fica no computador, aí ele desliga o celular dele, mano. Desliga a internet do celular dele.